Tá certo. Muito obrigado. Infelizmente, hoje a gente não vai contar com a presença do Nicolas. Ele está resolvendo alguns problemas pessoais. Não sei se ele já deu alguma justificativa no grupo, mas ele pediu para eu avisar que hoje ele não vai poder se fazer presente. Então, por não ter um mediador, eu peço até que hoje vocês podem interferir mais, podem chegar, podem conversar. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Quem for levantar a mão, sem problema, eu vou ficar aqui de olho. Assim, vamos fazer essa roda de conversa, fomentar e conversar muito sobre o tema. Tudo bem, pessoal? Ontem eu não me apresentei direito porque eu deixei para hoje, que eu acredito que contar um pouco sobre por que esse tema é contar sobre mim. E meu nome é João Marques, e quando eu estava na minha formação, em 2014, eu fui provocado por um professor meu de habilidades sociais. Aí um colégio, e dentro desse colégio fazer um trabalho de pesquisa para saber como as crianças de até 6 anos se desenvolveriam socialmente, porque até então eram crianças que só conviviam em ambiente familiar, e aí estavam saindo dessa primeira convivência grupal para uma nova convivência em que eles iam ter que conviver com professores que nunca tinham visto, outros alunos que também não conheciam. Então, é um momento de transição, é realmente uma mudança. Isso em 2014. O professor me fez essa provocação junto com outros alunos. Nós fomos no colégio interior de Pernambuco, em Garanhuns, e chegando lá no colégio, a gente se deparou com uma situação um pouco diferente. E através dos relatórios que nós fazíamos com o professor, muitos dos fenômenos que a gente estudava sobre habilidades sociais, a gente não via dentro da sala de aula. Tinham alguns fenômenos que o professor citava e dizia, olha, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, é provável que aconteça. E a gente não enxergava, mas quando trazia para ele, graças aos anos de experiência que ele tinha, ele conseguia dizer, olha, isso aqui houve uma adaptação por tal ponto, e ia guiando a gente dentro desses novos caminhos, né? Afinal, a gente estava construindo um conhecimento. Mas isso fez o professor atinar para um novo ponto, que era que o conteúdo que ele dava na sala de aula já não seria o que nós, alunos, quando nos formássemos, íamos entrar em contato no nosso próprio consultório. E aí ele teve que atualizar isso, abrindo uma nova aba, uma nova parte do conteúdo para essa parte virtual e essa parte digital. Porque as crianças que chegavam com 6 anos na sala de aula, elas já faziam parte de outros grupos que elas tinham acesso através do meio virtual. Então, não eram totalmente imaturas, vamos dizer assim, em relação a esse âmbito virtual, ao âmbito social, desculpa. A dimensão virtual auxiliou elas no desenvolvimento social, o que fez cair de 6 anos para 4 anos o início nos grupos sociais que não são o grupo familiar. Aí, isso em 2014. Esse foi o motivo pelo qual eu comecei a estudar crianças. Foi uma provocação do meu professor. Só que, com o tempo, a virtualidade foi crescendo. E até na minha vida, a internet cresceu muito, o próprio WhatsApp cresceu muito, as redes sociais adentraram na nossa vida de uma forma que acredito que até para muitos, se forem tiradas completamente, a gente vai ter uma maior dificuldade de comunicação, principalmente com as pessoas que nós só temos contato a partir do meio virtual. Então, eu fui migrando pouco a pouco, ainda na minha formação, para esse meio virtual, porque, para mim, é um fenômeno
que está crescendo no momento, mas que abre possibilidades para o futuro de uma forma que nós não conseguimos prever assim facilmente o que pode acontecer. Existem vários males. Eu até fiz uma cópia aqui para daqui a pouco citar para vocês. Ansiedade é apenas uma, depressão é apenas um, mas a quantidade de males trazidos pela inserção da internet nas nossas vidas é muito numerosa. Mas aí, já dando um pouco de justificativo por que eu comecei esse tema, eu comecei a pesquisar esse tema, desculpa. Eu queria começar a falar agora dos alfas em si. Essa é a proposta do dia de hoje. Os alfas, se vocês forem pegar ao pé da letra, seriam as crianças que nasceram a partir do ano de 2010. É lógico, quando se fala de geração, existe uma pequena diferença. Por exemplo, não se pode comparar uma pessoa que nasceu em 2009, que não é um alfa, a uma pessoa que nasceu em 99. São 10 anos de diferença e, teoricamente, elas estão dentro do mesmo grupo, da mesma geração. Mesmo assim, isso não quer dizer que elas vão compartilhar de todas as características dessa geração. A geração é algo que eles compartilham em grupo, mas não necessariamente todos os indivíduos têm todas as características do grupo. É só um fenômeno enxergado grupalmente, mas que individualmente tem que ser melhor observado. Afinal, se fosse assim, a gente abriria mão de qualquer individualidade que nós temos, né? E não é o caso, principalmente falando da psicologia. Ontem a gente falou um bocado sobre as redes sociais. Fazendo um pequeno resumo, o nosso eu virtual não é baseado na nossa personalidade central, no nosso arquétipo central. Ele foi baseado no nosso eu ideal. E por isso tem uma pequena diferença na maioria das pessoas. Algumas pessoas têm o ego muito inflado. E aí dá uma diferença maior entre o eu virtual e o eu real. Nada muito preocupante, nada que algum tempo de terapia não resolva. É algo que a gente tem que estar atento, e o contrário também, porque isso que eu estou falando do eu virtual baseado no eu ideal, ele vem de dentro para fora. Mas muitas vezes nós pegamos regras internas e tentamos interiorizar, que é o exemplo quando nós pegamos as fotos das redes sociais e queremos que aquele ideal seja o nosso ideal de vida. Por exemplo, durante a semana ir para a praia, ou algumas riquezas, algumas ostentações que são colocadas dentro de uma rede social. Muitas vezes que não condizem com a realidade da pessoa que está postando. Já entrando um pouco mais nesse tema, isso aí tem muito a ver com os avatares. Avatar é o termo utilizado inicialmente para jogadores de RPG. RPG é um jogo de interpretação pessoal. O RPG ele tem origens muito antigas, mas é de livros que você lia, reunia o grupo pessoalmente, e aí é um jogo de interpretação, quase que artístico. Você se colocava no papel de um personagem e tinha que interagir com os outros, com as suas limitações, vantagens e desvantagens. Com o tempo, esse RPG evoluiu para o conhecido como MMORPG, que nada mais é do que um jogo online de RPG, em que você faz um personagem virtual, este chamado de avatar, daí o nome, e esse avatar, ele só reage às suas ações. Você coloca ele para andar num determinado mapa, você coloca ele para interagir, para usar suas habilidades únicas,
e para interagir e conversar com os outros personagens. Eu estou dando um pouco de atenção para essa parte dos avatares, porque os nossos perfis nas redes sociais nada mais são do que avatares disfarçados. Você não tem o personagem, você não escolhe, por exemplo, a etnia ou alguma dificuldade que ele possa ter. Mas você pode escolher a foto que você vai postar, o nome que você escolheu. Meu nome, por exemplo, é João Marques da Silva Neto. Mas nas minhas redes sociais eu me identifico melhor como João Neto. Isso também foi um conselho de um professor meu que dizia que para me aproximar das crianças, já que o meu foco sempre foi a psicoterapia infantil, seria melhor eu trabalhar com o nome João Neto do que João Marques. Uma pequena terminologia que ajuda para eu me aproximar. Já com os adultos, ele aconselharia o João Marques, que traz um peso, um sobrenome mais pesado. Até agora, todo mundo acompanhando sem problema. Deixa eu ver se tem alguma mão levantada. Não. Qualquer coisa, podem interromper, não tem o menor problema. Vocês têm um maior contato com celulares ou com tablets para ter o contato com crianças? Vocês veem mais crianças com celulares ou com tablets? Alguém pode Celular. responder? Celular? Celular. Não. Acredito que a maioria... Pronto. Foram duas respostas, celular. Eu perguntei por celular 3. Tá? Hoje em dia está sendo mais comum, realmente, o celular para as crianças. E o motivo é que a tecnologia avançou a um certo ponto, a um certo pé, que os celulares eles já fazem tudo que os tablets fazem e até mais, porque tem a questão da internet fora do Wi-Fi. Mas a pergunta foi porque tem uma pesquisa que diz que os celulares, os tablets, eles estavam substituindo o seio materno durante a fase oral. Parece um pouco estranho dizer que os tablets estavam substituindo, mas hoje em dia já seria os celulares. Vou explicar um pouco melhor. Para quem não é da área de psicologia, Freud divide a sexualidade infantil como a fase oral, a fase anal, fase fálica, fase de latência e depois vem a adolescência. Vou explicar apenas a fase oral para facilitar. Mas antes disso, lembrando, Freud traz sexo infantil, sexualidade infantil, não como o ato sexual, mas como a distribuição de energia libidinal. A gente conversou sobre isso ontem, eu estou relembrando, principalmente para quem não está presente. Sexualidade infantil diz sobre o prazer e não quer dizer propriamente sexo. Ela interage com a distribuição de energia do cérebro para as ações e para o restante do corpo. Mais à frente, na puberdade, que é a fase genital, sim, aí entra um pouco de sexualidade como nós conhecemos no senso comum. Mas no começo, não. No começo, a criança, para Freud, sente o prazer sexual ao se amamentar com a mãe, mas não quer dizer que seja algo orgásmico, é algo sexual do infantil, é como a criança vivencia o sexual. Quero deixar isso bem claro, porque na época que Freud lançou os livros, isso já foi polêmico, e hoje ainda continua sendo. Mas Freud traz o objeto transicional. Hoje em dia a gente usou durante muito tempo a chupeta. A mãe dava o peito para amamentar a criança e depois, quando ela chorava, quando ela pedia, se tirava o peito e colocava a chupeta. Esse era o objeto transicional, o objeto em que a criança lançava
projetava a sua energia libidinal e recebia recompensa. Primeiro, treinada com o peito, que daria o alimento e saciaria a fome, que era o motivo inicial do choro. E, em segundo lugar, a chupeta, que simularia a mesma ação. A chupeta, ela é feita para simular o peito, para dar o acalento físico à criança. Mas essa conversa toda a gente não chegou no tablet e no celular. Por que hoje em dia o tablet e o celular substituíram o papel da chupeta como objeto transicional na fase oral? Que é o objeto que a gente entrega à criança. Crianças com menos de 6 anos, analfabetas, muitas vezes já conseguem escrever o próprio nome no celular, porque eles já experimentaram tanto, já treinaram tanto, e algumas pessoas já disseram, olha, é dessa forma que se escreve o seu nome, que eles aprenderam por método de tentativa e erro a chegar a esse ponto. Eles tentaram até chegar. E fora que já faz tanto tempo que nós aprendemos sobre como se aprender e como se ler, nós como sociedade, que parte disso já fica no nosso inconsciente coletivo. Parte disso já habita os nossos corpos intrinsecamente. O que eu quero dizer com isso é que o arquétipo de pessoa, o arquétipo de humano, já tem um pouco da alfabetização, já tem um pouco de conhecimentos gerais sobre o que nós somos. A prova disso é que algumas tribos africanas, quando a criança é retirada, recém-nascida do convívio, e é levada para outro lugar, ela consegue fazer sons de tambor, batucar, não necessariamente em tambor, mas onde for, melodias que os ancestrais deles já tocavam milênios atrás. Então, a gente traz um pouco disso. Não é só o nosso corpo que evoluiu com as nossas ações, mas a nossa mente evoluiu com as nossas ações sociais durante o tempo. O celular como objeto transicional não é levando ele à boca, e sim utilizando ele como método de distrair a criança, como método de atenção. E algo luminoso normalmente chama a atenção de crianças para, para ocupar o tempo e aí desfoca da atenção principal. Então, sim, os celulares hoje em dia são objetos transicionais da fase oral. Voltando para as redes sociais. Antes, eu vou lembrar um pouco sobre o eu virtual. O eu virtual é parte da dimensão virtual. A dimensão virtual é como você se treinou para se portar diante de um ambiente virtual, seja socialmente, seja individualmente. O virtual, lembrando novamente, que é uma palavra que já é trabalhada pelos filósofos escolásticos e ela representa potencialidade. Então, o seu eu virtual é um eu de potencialidades, mas não deixa de ser você. A gente compreende as redes sociais como uma expansão do nosso corpo. Expansão, gravem bem esse termo, porque os alfas, as crianças identificadas como membros da geração alfa, não é uma expansão. As redes sociais não são uma expansão do seu corpo, são o seu corpo. Não é algo que foi colocado a mais para aumentar. Elas fazem parte. As crianças, como eu expliquei no começo, quando eu falei por que eu comecei a pesquisar o tema, as crianças da geração alfa, elas interagiram cedo demais com o virtual e tiveram que, antes de construir a sua persona principal, antes de ter o seu perfil traçado,
antes de se conhecer, antes de saber o que realmente gostavam e o que realmente queriam, antes de ter os seus objetivos de vida, antes de ter coisas fundamentais para traçar a sua psique, principalmente algumas ações traumáticas, como ações de castração, como vivenciar o Édipo de forma completa. Essas coisas muitas vezes não foram concluídas para as pessoas, para as crianças se conhecerem e a partir de uma pré-consciência criar um perfil. Enquanto estavam se conhecendo, elas tiveram a oportunidade de criar o perfil. E isso fez com que, em vez de ser uma via de mão única, o que é mais comum para nós, para elas foi uma via de mão dupla, ou seja, não foi eu transportar o meu eu para o virtual, foi eu transportar o que eu conheço de mim para o virtual me ajuda a construir um pouco de mim para eu saber quem sou, e as opiniões externas, que agora são bem maiores do que antes, porque antes era um grupo familiar e hoje na internet qualquer opinião pode ser mais polêmica ou menos polêmica de acordo com os grupos que a estão acessando. Tudo isso se torna fatores para o desenvolvimento. Uma criança que posta uma foto não pode ser culpabilizada pela intenção que você projeta sobre a foto, mas ela tem que ser guiada do que pode e do que não pode diante das leis vigentes dentro da rede social e do país. Mas como a criança vai ter a decisão, a tomada de decisão, se ela não se conhece? E digo mais, se a criança não se conhece, como que ela vai ter a liberdade de poder fazer as suas escolhas individuais e depois sofrer as consequências? É muito complicado para a gente compreender a visão delas sobre o mundo, porque nós temos uma persona característica, uma persona construída. Por mais que estamos passando por mudanças e ainda estamos passando por evoluções, mas nós já temos uma base. Ela, sem base alguma, criou e desenvolveu um perfil que será uma das suas personas, quiçá a persona principal. Lembro que ontem, em uma das perguntas, falaram sobre uma criança que vai receber um celular. Se eu não me engano, uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos, que vai receber o celular. E isso, ao mesmo tempo, tem uma dualidade muito forte, pois essa criança ela vai ter o seu desenvolvimento virtual, o que é super saudável. Mas essa criança precisa de um acompanhamento para saber até que ponto ela pode e até que ponto ela não pode. Já foi caracterizado 11 tipos de inteligências diferentes. E se essa criança tiver uma inteligência digital, uma inteligência virtual, a chance disso reverberar por toda a vida dela é muito grande. E aos 10 anos, ela já tem uma pequena base do que é ela mesma. Mas ela precisa ainda de uma construção social a partir do virtual para se desenvolver ainda mais. Mas onde entra a privacidade dentro disso? A gente sabe que, assim, questões como questões políticas, questões de abandono, questões de abuso acontecem a todo tempo no mundo offline e no mundo online, no mundo virtual. Como isso acontece? Como isso se desenvolve? Só um momento para eu ver se alguém levantou a mão. Não. Eu vou ficar dando umas paradas, porque como eu estou sozinho, eu preciso dar uma olhada às vezes para acompanhar se alguém levantou a mão. Continuando. É, lembrando que as redes sociais hoje não são mais uma extensão do corpo, não são basicamente uma extensão do corpo.
mas sim uma forma do indivíduo se constituir e começar a se conhecer. Deixou de ser uma via de mão única para ser uma via de mão dupla. Como a gente, como pesquisador, a gente, como psicólogos, sociólogos, professores, a gente deve se portar diante de uma criança que não se conhece e começar a adentrar em redes sociais. E muitas vezes, mexendo nos aplicativos, nos celulares, melhor do que a gente. Porque, como ela tem uma inteligência própria, por exemplo, se ela tivesse inteligência virtual, ela vai pegar informações muito mais fácil, de uma forma muito mais prática que nós. E já é um padrão dessa geração alfa isso acontecer. Porque nós nos adaptamos à internet. Eles já nasceram adaptados. Nós temos um processo de adaptação em que a nossa memória começou a falhar e nós buscamos o recurso da memória virtual. Genore de Sá Oliveira traz na sua tese que nós não estamos com a nossa memória falhando, nós estamos com a nossa memória migrando para o virtual. Antigamente era comum a gente saber o número de telefone de várias pessoas, de vários lugares. Hoje em dia, sem uma agenda telefônica, nós temos a maior dificuldade para discar qualquer número. Mas os alfas, eles não têm essa dificuldade, porque eles não sentem falta do que nunca tiveram. É um objeto perdido que nunca existiu. Pronto. Mas agora eu vou citar todos os males decorrentes do vício com a internet e de se expor durante tempo demais dentro de ambientes virtuais, ou seja, cyberespaços. Tem ansiedade, sensação de solidão, obesidade, depressão, alienação, baixa autoestima, aumento da agressividade, atraso no aprendizado, raiva, afastamento social, dificuldade de concentração e impulsividade, levando em consideração que o afastamento social é considerando os parâmetros normais. A gente ainda está evoluindo e socialmente os parâmetros sociais não estão ainda presentes na virtualidade. O que estamos fazendo para esses parâmetros sociais não é se socializar. Por mais que estamos conversando, isso não é socializar para esses parâmetros básicos sociais. É o que eu digo, a gente não pode fechar isso. A gente tem que abrir e, inclusive, abrir os conceitos. Não é só abrir os conhecimentos e pesquisar, mas, para mim e para alguns outros pesquisadores que estão tentando trocar essa nomenclatura, não está tendo um afastamento social. Está tendo uma adaptação, uma adaptabilidade sobre o que é sociabilidade. E isso é um ponto super interessante, porque os alfas antes eram tidos como antissociais, porque quando interagiam com a sociedade, normalmente eram tidos como agressivos, depressivos, ansiosos, mas a ansiedade é pela as coisas instantâneas, as respostas instantâneas que a gente consegue dentro do meio virtual. Então a gente acostuma o cérebro e acostuma o organismo a um desenvolvimento em que toda pergunta terá resposta rápida e no momento que eu quero. E isso, é lógico, instiga um pouco da curiosidade, mas ao mesmo tempo instiga a ansiedade a se desenvolver. Já a sensação de solidão é porque, como seres biopsicossociais, religiosos e virtuais, nós também demandamos de um carinho físico, nós demandamos de uma atenção física. Algumas pessoas podem até dizer que se sentem confortáveis de acordar e receber uma mensagem de uma pessoa que lhe tem afeto. Mas essa mesma mensagem, vista olho no olho, acompanhada de um abraço, para nós, que não somos alfas, tem um peso muito maior.
para os alfas, muitas vezes, eles já se adaptaram a esse novo mundo virtual. A sua persona principal já está tão virtualizada, já faz tão parte do ambiente virtual, que o abraço não é uma coisa a se sentir falta, mas é algo a mais apenas a ter. É diferente você ter algo e ser tirado do que você não teve esse afago, esse Seu áudio está esse. falhando, João. Não sei se é a minha internet aqui ou se é o seu áudio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui está normal. Para mim Tá também normal? tá normal, não falhando não. Tá no- Pode Pra ser mim que também tá seja normal. aqui onde eu moro. É área rural, pode ser que está falhando. Acredito que seja. Aqui está normal. Tudo bem, mas tá tudo ok. Eu desconectei e conectei novamente o microfone para ver se não tem nenhum problema. Sim, obrigada. Tá tudo ok. Nada, pode. Olha, todo mundo pode falar a qualquer momento, tá certo? Que até facilita para eu não ter que abrir aqui o aplicativo e procurar quem está levantando a mão. Ah, sim. Então, eu acho que eu vou aproveitar, João, e vou te falar a questão desse alfa, porque eu estou com 3 aqui. Meus netos, nesse exato momento, tem uma de 7 anos que está ali fazendo atividade escolar, através do notebook. E o meu de 2 aninhos, a mãe não aceita, ela é contra telas. Ela já falou que a geração dele não vai ter telas. E fica muito difícil, porque quando chega aqui em casa é complicado. Porque as duas, a de 7 e a de 5, já tem celular na mão, que os pais deixam, né? E agora estou usando o meu notebook para estar estudando. E, assim, sobre essa questão, ela é melhor do que eu em qualquer momento no celular, no notebook. Eu não entendo nada. Eu estou fazendo faculdade, está uma dificuldade para eu entender, sabe, como que passa o trabalho, as normas, a BNT, essas coisas, né? Ela, vovó, você tem que ligar a câmera aqui, vovó, você tem que fazer isso. Eu falo, meu Deus. Então é o que você falou, né? São os deltas mesmo, né? E eu tô com 3, uma de 7, uma de 5 e um de 2. Complicado, viu? E Muito difícil. um pouco sobre essa dificuldade da mãe de aceitar as telas, a gente pode dizer que, assim, nem é uma culpa dela, não dá nem para culpabilizar ela, porque o primeiro artigo, eu posso estar enganado em relação ao ano, mas o primeiro artigo em que tenta, entre aspas, defender e trazer mensagens positivas sobre essa virtualidade, principalmente em âmbito infantil, se eu não me engano, é de 2002. Ou seja, é algo muito, muito recente. Antes disso, a gente só via os efeitos e os malefícios das crianças estarem em ambientes virtuais, estarem em cyberespaço. E até a vulnerabilidade delas, porque vamos concordar que crianças, pela sua própria inocência, pela sua própria existência, pela sua própria forma de existir, elas são mais vulneráveis a uma, por exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo, por exemplo, a uma pedofilia. Eu gosto de citar esse exemplo porque é um exemplo agressivo e mais comum do que a gente imagina. Entende? E eu entendo, eu realmente compreendo as pessoas que não querem deixar as suas crianças no cyberespaço. Mas hoje, o que ela está fazendo tem muito a ver com tirar a oportunidade da criança de ser quem ela é. E como está se desenvolvendo o mundo, a tendência é que a criança que não comece cedo e aprenda a interagir em ambientes virtuais e aprenda como se portar e que aprenda as coisas particulares de cada ambiente virtual, infelizmente elas podem ficar para trás. Eu falo dentro do mercado de trabalho, porque agora é o período que ela tem que se adaptar ao momento. Fazer um paralelo aos colégios. As primeiras salas de aulas
a intenção não é ensinar. Não é que a criança aprenda as coisas. É que ela se adapte a acordar cedo, ir para o colégio, ficar longe do ambiente familiar, se adapte com outras pessoas, faça novas relações e, por último, aí sim, poder aprender alguma coisa. Por isso que existe o Jardim 1, o Jardim 2, para depois vir a alfabetização. Se eu não me engano, essas nomenclaturas ainda não estão atualizadas. Mas o primeiro ano, antes do primeiro ano, tem pelo menos 2 salas para poder as crianças se adaptarem a isso. Porque senão elas vão ter que, ao mesmo tempo que aprendem a se adaptar a um novo ambiente e a novas pessoas, e a ela com essas novas pessoas, porque não é uma adaptação apenas externa, e sim interna também, ao mesmo tempo que ela tem que aprender isso, ela também tem que se adaptar aos novos conhecimentos, ao como é ela aprendendo, porque em casa, sim, a gente aprende com nossos pais, com nossos tios, com nossa família, a gente aprende, mas a metodologia utilizada nos colégios é totalmente diferente, então a gente também tem que se adaptar a essa nova metodologia. Aí, este é o momento para eles se adaptarem a essa nova metodologia virtual. As aulas online, profissionalmente para as crianças, eu estou fazendo uma previsão. Profissionalmente para as crianças vai ser muito bom daqui a 10 anos. Por quê? Porque elas já vão estar habituadas a isso que a gente está fazendo, aos cyberespaços. É muito comum ver crianças de 10 anos já fazendo brincadeiras com professores dentro do cyberespaço que os próprios professores não entendem. Recentemente eu vi uma em que todos os alunos dentro da aula colocaram a imagem que o professor veio, a mesma foto que o professor estava. Então o professor acreditava que estava com um erro no sistema, quando na verdade foi uma brincadeira fomentada e criada pelos seus próprios alunos. Criticar isso seria para vocês, quem quiser responder. Criticar uma brincadeira dessa com a criança seria algo negativo ou positivo, visto que foi uma ideia deles, foi uma coisa nova, mas de fato atrapalhou a aula, se perdeu, sei lá, 10, 15 minutos até entender que foi uma brincadeira. Assim, já que ninguém quer responder, foi uma coisa positiva para o desenvolvimento. Muito bom a sua explanação. Foi uma coisa positiva para o desenvolvimento. Contanto que esses 10 minutos não sejam prejudiciais lá no final, em todo o conteúdo, é até uma atitude louvável. É até uma coisa que mostra a adaptabilidade da criança. Por sinal, até maior que a do professor, que colocou mais o erro no sistema do que na capacidade das outras crianças de fazerem uma brincadeira. E o cômico é o último ponto depois da aprendizagem. O ato cômico, ele ou é para lidar com algo que você não está conseguindo lidar, ou é uma apresentação criativa sobre algo que você aprendeu. E eles conseguiram, dentro do aprendizado deles, sobre a plataforma, não é sobre os assuntos que foram dados, sobre a plataforma, isso mostrou uma adaptabilidade grande. Até porque o aluno que estava mais atrasado, que compreendia pior sobre a plataforma, teve a capacidade de chegar em configurações, modificar. E isso antes teve que baixar a foto do professor e colocar a mesma foto. Ou seja, existe uma habilidade virtual que eu acredito que muitos aqui, inclusive eu, teriam um pouco de dificuldade até chegar a esse ponto. A gente tem que compreender eles como criaturas que se desenvolveram não a partir do real e do físico, mas eles se desenvolveram a partir do virtual. Eles existem a partir do biológico, mas o próprio desenvolvimento, o próprio crescimento pessoal deles não veio puramente do biológico e puramente das relações pessoais, físicas, offline. O desenvolvimento deles depende e demanda
dessa relação virtual. E assim, agora eu vou querer chocar um pouco os mais tradicionais. Me desculpem até. Freud, ele tem uma teoria que a gente não lida com o real. A gente nunca chega e se confronta com as coisas. A gente se confronta com o que a gente acredita que as coisas são. Para simplificar, Freud colocou uma imagem de uma pessoa. Deixa eu ver se a câmera está pegando. Ele pegou uma imagem de uma pessoa. Em seguida, ele colocou uma cortina. E atrás dessa pessoa, ele colocou uma lâmpada, uma luz. E aí, a partir dessa cortina, a gente via apenas a sombra da pessoa. E ele disse, olha, é isso que a gente vê. A gente não vê a pessoa. No momento, o que eu estou vendo é a sombra de uma pessoa. E aí, como eu nunca tive contato com essa pessoa, eu caracterizo ela como uma pessoa, porque foi o que eu sempre tive contato. Mas isso nunca foi uma pessoa. E dependendo da posição e do jeito que está, eu posso acreditar que uma pessoa é outra coisa, ou que uma pessoa tem opiniões contrárias, ou arbitrárias, ou a favor, que na verdade nunca foram ditas, porque nós não temos contato com as outras pessoas. Nós temos contato com nós mesmos e com o que nós achamos das outras pessoas. Agora, trazendo isso um pouco para o âmbito virtual, alguém já pensou sobre isso? É apenas mais uma cortina? Nós não temos contato, por exemplo, no momento eu não estou tendo contato com nenhum de vocês. E vocês, por sua vez, não estão tendo nenhum contato comigo. Mas sobre a interpretação dos fatos que eu estou falando, é uma coisa assim, até certo ponto, psicodélica. Mas eu estou tentando explicar o mais brevemente possível e o mais calmamente possível para ver se todo mundo acompanha. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, sinta à vontade para interromper, porque realmente isso aí é um passinho mais chato para se dar. Não temos contato com os outros, segundo Freud. Não temos contato com os outros. Temos contato com a nossa impressão sobre o que foi fornecido. É dado um estímulo, é dado uma resposta. Nós não temos o estímulo, nós temos apenas a resposta. Por isso que tem tantas falhas de comunicação. Muitas vezes nós falamos uma coisa e depois de um tempo o telefone sem fio. E depois de um tempo, quando vimos, não foi aquilo que eu disse. Não, eu não me reconheço dizer não foi isso que eu disse, nada mais é do que eu não me reconheço dentro dessas palavras que você diz que teve origem em mim. No virtual, isso é expandido à 10ª potência. Vamos concordar que os ambientes virtuais, além de ser mais rápidos, além de eles terem sua velocidade própria de propagação, ao mesmo tempo, eles têm um desenvolvimento pessoal próprio. Vou transportar o mesmo exemplo para o virtual. Nesse momento, eu estou explicando essa teoria de Freud. E aí, nós temos contato apenas com a resposta do estímulo e não mais com o estímulo. Qual a diferença entre se eu só tenho resposta, só tenho contato comigo mesmo, com a minha reação sobre o estímulo? Qual a diferença se esse estímulo é real ou virtual? Qual a diferença se esse estímulo é físico ou se ele é apenas um estímulo mental? A resposta para essa pergunta já foi dita, inclusive pelo próprio Freud. A única resposta é a interpretação. Ou seja, a única diferença entre um estímulo virtual e um estímulo real é a interpretação que nós mesmos damos para ele. E aí eu volto para os alfas. Eles simplesmente são uma evolução, uma geração evoluída ao ponto
de que eles já nasceram compreendendo isso, compreendendo que não, por mais que seja inconscientemente. Não, eu não tenho contato com as outras pessoas. Então não importa se é virtual ou se é real. Eu tenho contato comigo mesmo. Agora, como eles lidam com eles mesmos, aí é uma coisa a ser trabalhada, aí é uma coisa a ser pesquisada. Porque eu citei vários males, não sei se todo mundo lembra, mas tudo isso são características fortes que existem dentro dessa geração. E assim, as crianças são, além de ser a próxima geração, elas estão sofrendo. E nós não estamos preparados para lidar com esse sofrimento. Nós não estamos preparados para guiá-las, porque nós não sabemos como é. A forma delas se constituírem, a forma delas se existirem, foi tão diferente da nossa que nós temos dificuldade até de comunicação com eles. Muitas vezes é relatado que a gente não tem, que eles não têm paciência para passar uma informação, para explicar algo, para ensinar a gente alguma coisa. E como que a gente vai ter a mesma paciência para acolher eles no momento que eles estão estressados? Porque o estresse, o nível de estresse dessa geração é bem maior do que o habitual. Como que a gente vai ter o vínculo afetivo o suficiente para eles se abrirem com a gente e a gente conseguir compreender a visão de mundo deles? Ontem, se eu não me engano, foi o Nicolas que citou uma situação de uma mulher que estava chorando porque tinha acabado um relacionamento virtual. Só que como todo relacionamento tinha a ver mais com ela mesma do que com o outro. Então, o fato dele ser virtual não interfere em grande parte. Ela não compreendeu, mas o luto que ela vivia era real, era normal, era offline e biológico. Hoje, eu quero dizer para vocês que, como seres biopsicossociais, religiosos virtuais, esse termo é escrito sem espaço, porque nós não somos seres biológicos separado do psicológico, separado do social. É uma coisa só que demanda de cada uma das partes para existir. E indo para os alfas, essa parte virtual ela ainda é mais intrínseca. Existem pensadores que até trocam essa nomenclatura de virtual lá do final da frase para o primeiro e para o segundo. Biovirtuais sociais. Porque é um nível de importância para eles tão grande que, se deixar no final da frase, e levando em consideração a ansiedade e a pressa que essa geração tem, eles não vão ler até o final. Então, para chamar a atenção, alguns pensadores trocam a ordem, invertem a ordem e trazem o virtual antes do psicológico. Nunca seria antes do biológico, porque antes de qualquer coisa nós temos que ser seres biológicos. Eu ouvi algum microfone? Não? Eu queria perguntar, tudo bem, João? Fica à vontade. Existe alguma, dentro desses trabalhos, né, que já são trazendo o lado positivo desse uso, né, do virtual, da forma como tem sido, existe algum trabalho que fala de alguma idade, até onde é saudável, por exemplo, a partir de tal idade é saudável que a criança tenha esse contato ou não, desde sempre, nasceu, enquanto a mãe está preparando a mamadeira, está ali no tablet ou no celular, como é que é esse trabalho, fala de idade ou não? Obrigada. Nada. Assim, Alexandra, não é isso? Assim, Isso mesmo. Inicialmente, assim, obrigado pela pergunta, viu? Inicialmente, a gente trabalhava muito com idade.
E a idade sempre rodava em torno dos 10 anos, para poder ter uma vida virtual mais ativa, para poder passar mais tempo no telefone. É lógico, aprender os conceitos básicos assim que a psicomotricidade começar a ficar desenvolvida, ou seja, você conseguir ter movimentos finos, por exemplo, nos polegares, porque os outros dedos, eles só seguram o aparelho. Então, a psicomotricidade dos polegares, que eu acredito que é por volta dos 2 anos, posso estar enganado, mas acredito que por volta dos 2 anos, a psicomotricidade das mãos já estão desenvolvidas ao ponto de conseguir até digitar. Mas, voltando para a pergunta, antes se trabalhava com 10 anos, depois isso aí caiu para 6 anos. E hoje a gente trabalha com um desenvolvimento individual. Por exemplo, você não pode comparar uma criança de 6 anos do interior da Paraíba com uma criança de 6 anos que mora em Nova York, nos Estados Unidos, com acesso a todas as tecnologias possíveis e imagináveis. Então, a gente tem que pegar o amadurecimento da própria criança, o quanto ela se desenvolveu, e a partir daí, aí sim, saber até que ponto ela pode ir. Pessoalmente, estou trabalhando junto com uma parceira para desenvolver métricas para isso, mas ainda está muito inicial, é muito complicado, e o jeito mais simples, que é o que eu estou orientando hoje em dia, é o seguinte: ele tem interesse de mexer no celular, mexer em tecnologia, permita para ele desenvolver esse lado virtual. Mas a relação com a internet, principalmente até ele ter uma ideação do que ele é, do que a criança tem que ser fiscalizada. Infelizmente, a gente vive em um mundo em que a maldade existe e a gente não pode, assim, Cadê abrir o mão da carregador? segurança. A gente não pode abrir mão dessa segurança, dessa atenção com as crianças. E aí, a partir dos 14 anos, porque 13, 14 anos tem uma idade tem uma puberdade, tem um desenvolvimento. E essa puberdade, para Freud, é uma energia psíquica, esse libido que eu venho falando desde ontem, parte dele é enviada para a região genital. Ou seja, vai haver um desenvolvimento genital, físico, e um desenvolvimento psíquico a partir dessa genital. Então, nessa idade, ela vai precisar de um pouco mais de privacidade, a criança, sim, vai precisar de se conhecer melhor, mas se ela já conhecer a ferramenta, já saber o que pode, o que não pode, o que meus pais gostam, permitem que eu faça, e o que meus pais não permitem que eu faça, ou seja, ela já vai ter uma vivência prévia, aí ela vai lidar com os conflitos internos da liberação de energia para a região genital e não vai precisar demandar de tanta energia para lidar com os novos conflitos, principalmente as mulheres, porque tem um desenvolvimento físico que é notado pela sociedade. E esse notado pela sociedade muitas vezes é valorizado. E a valorização do físico a partir da sociedade, principalmente no virtual, onde se há conversas privadas e a oportunidade de algumas pessoas se aproveitarem disso, é muito perigoso. Muitas vezes a gente coloca no virtual o problema, mas vamos ser bem sinceros, se a relação for madura com um adulto, não necessariamente os pais, e for aberta ao ponto da criança conseguir conversar no real ou no virtual via WhatsApp com os pais, com um adulto responsável, a chance de um abusador entrar na família, entrar em contato com a criança, não diminui, mas dele conseguir consumar realmente o abuso, sim, porque vai ter sempre um momento em que ela vai ter uma dúvida, e aí ela vai procurar esse adulto que ela confia. Ou seja,
O que eu estou dizendo aqui é que o problema social que nós temos em relação a abusadores não é um problema social virtualmente, não é um problema social offline, é um problema de comunicação e um problema de abertura entre os responsáveis e as crianças que são as vítimas da história. Acho que eu respondi a pergunta, não foi? Alguém tem mais alguma dúvida? Alô? Acho que alguém ligou o microfone aí para alguma distração. Eu vou... Eita! Estou vendo agora, só temos mais 3 minutinhos. Então, eu vou começar a parte final. Novamente, se alguém tiver alguma dúvida, não se acanhe, pode interromper, pode perguntar. Isso aqui é um crescimento. Perguntar vai crescer, não vai atrapalhar, tá certo? Continuando falando sobre os abusadores, a gente tem que ter uma atenção a essa parte da culpabilização. Nós tendemos a culpar o outro, a jogar, ele é um doente, ele tem uma condição única que precisa ser ou tratada ou punida. Mas dentro do meio virtual, a gente só traz o que a gente já tem, que é esse eu ideal. Nada lá é 100% tirado do nada. A gente pode criar algumas coisas, mas no fundo a gente vai trazer o que a gente é. E isso é a parte fundamental que eu quero que vocês gravem, porque isso permanece nas crianças alfas. A gente não vai conseguir uma comunicação plena com eles. A gente não vai conseguir nem uma meia comunicação até eles crescerem ao ponto deles também cederem e conseguirem se comunicar com a gente. Vai ser uma dificuldade muito grande até chegar a esse ponto. Então, o que a gente precisa, como adultos, como maduros, a gente precisa ter uma compreensão que eles estão passando por um momento em que é muito complicado e que a gente não tem a vivência para dizer eu já passei por isso, eu sei como é, porque não temos. Eles se constituíram de forma diferente e a forma deles se constituírem é fundamental para essa geração. A gente, como maduros, a gente tem que compreender o lado deles e, a partir daí, tentar entender a partir das palavras deles. Eles têm que falar para a gente seguir. Mas ele tem dificuldade, ele briga comigo, ele diz que eu não presto atenção, ele traz uma terminologia que me ofende. Existem muitas crianças que dizem, ele é burro, eu não vou ensinar para ele. Por quê? Porque isso foi o que foi aprendido por eles. Essa foi a base deles. Seja no YouTube, seja em qualquer rede social, eles aprenderam esse termo. E por esse termo ser comum, dentro do nicho e do globo que ele faz parte, não soa ofensivo para ele. As palavras têm mais de um significado. E às vezes o significado é burro de tem dificuldade de aprender e burro de eu não vou mais perder meu tempo com você. E às vezes a intenção não é ofender. E por serem crianças têm uma dificuldade maior na linguística. Então, muitas vezes, esse burro, ele não é para você. Ele não tem uma direção para você. É apenas uma energia psíquica que está presa nele, que está incomodando um libido reprimido, e aí ele precisa pôr para fora. E aí, quando isso acontece, vocês vão notar uma diferença na entonação, porque o burro é diferente do burro.
E essa entonação representa que tem uma energia psíquica reprimida, que precisa sair, porque aquilo está gerando um sofrimento para ela. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar algumas nomenclaturas, algumas terminologias que a gente não gosta. Com nós mesmos, a gente lida com isso. Mas eles não estão conseguindo lidar. Eles têm uma dificuldade muito grande. Ser alfa, numa época em que a virtualidade está sendo vivenciada de uma forma diferente da deles, está gerando um sofrimento em que a gente não está conseguindo dar conta. Os próprios psicólogos, eles não estão dando conta dessa demanda. E, para isso, a gente precisa ler muito, a gente precisa estudar muito, a gente precisa compreender muito e também dar um jeito de ensinar. Olha, agora não, mas depois vamos conversar? Deixa aquela energia se dissipar. Porque ele lançou um pouco nessa palavra, não sobre você. Ele lançou na palavra. Não pegue para você o que não é seu. Ele lançou na palavra um pouco disso. Então, a gente engole um pouco do nosso brilho, do nosso orgulho, da nossa criação. E aí, em um outro momento, em um momento mais oportuno, em que a energia libidinal dele já está melhor acomodada, a gente chega e tenta ensinar, tenta dizer, olha, você me chamou de tal nome, eu aprendi que isso é dessa forma, isso significa isso. Onde é que você aprendeu a falar? E tenta entender. Tem muita gente no YouTube, principalmente, no YouTube Kids, que usa termos que a gente usa de forma ofensiva, usa na brincadeira. Então, para ele, muitas vezes é uma piada. Para ela, muitas vezes é uma piada, é uma brincadeira. Minha gente, pelo horário aqui, a gente já passou 3 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida? Porque se não tiver, a gente encerra por aqui. Eu acho que Hoje não vai até 5h30? Hoje não vai até 5h30, porque, assim, eu estou disponível, mas o que eu separei para conversar com vocês sobre isso é basicamente isso, e hoje, na verdade, eu me preparei para uma conversa também com o mediador, e por não ter o mediador, o assunto correu numa velocidade maior do que deveria. São 5h04, se eu não me engano. João, você pode disponibilizar a palavra de verificação, por favor? Só um momento, deixa Oi, eu ver Paul. se... Olá, Olha, tudo bom? Nicolas chegou. A palavra de verificação vai ser virtual, tá, gente? Então a primeira de ontem ficou online, hoje virtual. Vou fazer o certificado, daqui a pouco eu mando lá. João, Obrigada. infelizmente hoje não participei aqui mais ativamente com você, mas ouvi tudo, acompanhei toda a roda de conversa, gostei bastante do conteúdo de hoje também. Muito engrandecedor de novo, parabéns. Obrigado demais pela participação, por essa roda de conversa, por esse assunto maravilhoso. Novo, porque eu ainda não tinha visto a respeito disso. Já falei que também não sou um dos maiores entusiastas da psicanálise, mas ainda assim gostei bastante do conteúdo. Apresentou tudo de forma muito bem clara, muito, 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 muito objetivo, muito claro mesmo. Parabéns pelo desenvolvimento e muito obrigado e perdão, pessoal, por não ter conseguido participar aqui com vocês hoje, tá bom? Pode fazer o encerramento aí, que daqui a pouco eu já encerro a gravação. Não tiver pergunta nem nada. Novamente, a palavra de verificação vai ser virtual, tá, gente? De ontem online, virtual. Eu não Muito entendi obrigada, a João, palavra por ter me de verificação. Eu não Virtual. entendi a palavra de pala- verificação. Dá para repetir, por favor, virtual. João? A palavra de verificação é virtual. Virtual. Ah, tá bom, obrigada. Sem problema. Pronto, pessoal, então... Muito acabamos. obrigada, viu, João? O ensinamento foi muito bom. Sem problema. Quem João, quiser, pode falar. se você tiver redes sociais para a gente poder ver seu trabalho também e acompanhar mais. É, Tá
passar para a gente. Eu vou passar no grupo, porque acredito que fica mais fácil para vocês acompanharem. Por sinal, daqui a 15 dias eu vou fazer esse final de semana não, o próximo. Eu vou fazer 2 lives no Instagram para poder falar um pouco mais sobre essa geração virtualizada. Não necessariamente só os alfas, mas toda essa geração que aprendeu a conviver. Então, é online, se à vontade, gratuito e só aberto para a gente conversar um pouco, feito foi aqui, tá certo? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida, não se acanhe, pode chegar mais tarde e fazer a pergunta no privado, seja no WhatsApp, seja no Instagram, não tem o menor problema. Estarei aberto para conversar, para tirar dúvidas, para fazer pesquisas em conjunto. Não se acanhe, por favor. Construção de conhecimento não é parar na primeira, na segunda ou na terceira fase, mas sim o desenvolvimento total. Tá certo? Ô, João, sucesso. Pode falar. como nós entraremos em contato com você? Você vai postar no grupo, Eu vou mandar no grupo o meu Instagram e o meu número do WhatsApp será o número para contato, será o número que eu vou mandar a postagem. Tá bom, então tá ótimo. Obrigado e parabéns. Obrigado. Oi, João, obrigada, parabéns, tá bom? E vou te acompanhar, eu preciso muito da tua ajuda aqui no nosso SEMEG. Obrigada, parabéns, tá? Obrigado. Pode contar comigo, pode contar, de verdade. Tá bem, pessoal? Encerro por hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima. Parabéns, João.